O dia em que a Terra chegou. Durante 300 milhões de anos o Conselho Galáctico operou sob uma única verdade inabalável. As civilizações evoluíram lentamente. Era uma lei tão certa quanto a gravidade. As espécies saíram dos seus oceanos, aprenderam a fazer fogueiras, travaram as suas guerras tribais, e se sobreviveram à sua própria violência, acabaram por olhar para as estrelas. A jornada das ferramentas de pedras naves estelares levou tempo. Milênios. Às vezes épicos. O Conselho viu isso acontecer milhares de vezes em milhares de mundos. Eles sabiam o padrão de cor. Primeiro vieram os sinais de rádio, brutos e caóticos, espalhando-se pelo espaço como o balbucio de crianças. Depois vieram os satélites desajeitados e frágeis. Décadas depois, talvez uma investigação. Um século depois, pode haver uma colônia em uma lua próxima. O Conselho acompanhou estes passos com paciência, catalogando cada espécie, marcando seu progresso, aguardando o dia em que estariam prontos para se juntarem à galáxia maior. A Terra tinha entrada de catálogo 7749Y. Em quarentena. Observado. Considerado como potencialmente viável, com maturação pendente. O arquivo estava claro. O Homo sapiens mostrou-se promissor, mas também problemático. Governança fraturada. Tribalismo persistente. Uma tendência preocupante à autodestruição. O consenso foi unânime. A Terra precisou de pelo menos mais 500 anos antes do primeiro contato. Talvez 1000. Talvez nunca. Ninguém esperava que eles chegassem cedo. E ninguém, esperava que eles chegassem assim. A Câmara do Conselho ficava no vazio entre as estrelas, uma estrutura mais antiga que a maioria das civilizações da galáxia. Suas paredes foram formadas pelo próprio espaço-tempo cristalizado, brilhando com a luz de 1 bilhão de sóis distantes. Lá dentro, representantes de 47 espécies estavam sentados em suas alcovas designadas, e suas formas eram tão variadas quanto os mundos de onde vieram. O véu 3 flutuava em esferas de metano líquido. O quartzo estava apoiado em 6 pernas, e suas carapaças brilhavam como obsidiana polida. Os YSS Cara, seres de pura energia, cintilavam em campos pulsados e de contenção. Eles se reuniram aqui por 3.000 anos, deliberando sobre questões de comércio, território e a lenta evolução da civilização galáctica. A agenda de hoje era rotineira. Então os alarmes começaram. A princípio foi um sussurro, uma flutuação nos sensores quânticos nos limites do espaço do Conselho. Depois um tremor. Depois, um rugido de energia deslocada colocou todas as redes de detecção do setor em modo de pânico. Assinatura de VARP não programada detectada. Anunciou a inteligência artificial da Câmara, a sua voz acalmou-se apesar da impossibilidade do que reportava. Origem desconhecida. Escala, sem precedentes. As espécies reunidas viraram-se para a exposição central OC enquanto ela ganhava vida. O que eles viram desafiava qualquer explicação. Uma frota. Nem um único navio. Não é uma nave diplomática fazendo uma abordagem cautelosa. Uma frota de 300 navios emergindo do espaço em perfeita formação. Seus cascos eram angulares e agressivos, construídos com ligas que os sensores não conseguiam identificar. Assinaturas de energia irradiadas de seus núcleos, poderosas e eficientes de maneiras que não deveriam ser possíveis para uma espécie da idade da Terra. Identifique essas naves, comandou o alto árbitro Kilban, uma figura imponente cuja espécie havia dominado as viagens interestelares quando os ancestrais da Terra ainda estavam aprendendo a andar eretos. A inteligência artificial hesitou. Em 300 milhões de anos de operação, nunca hesitou. Origem confirmada, finalmente disse. Alma do planeta natal, 3. Designação, Terra. Silêncio. O tipo de silêncio que cai quando o universo deixa de fazer sentido. Isso é impossível, sussurrou o embaixador Reatre do Corete Dominion. Temos a Terra sob observação. Eles mal têm reatores de fusão. O seu programa espacial ainda está na sua infância. Isto não pode ser real. Mas foi. Real.
A frota manteve posição, sem avançar nem recuar. E então, com uma precisão que deixou todos os estrategistas militares presentes na câmara tensos, os navios se separaram. Uma única embarcação avançou, elegante e totalmente confiante. Um pedido de transmissão apareceu na tela de cada membro do conselho. Eles estão nos saudando, informou a inteligência artificial. Cubano, muitos olhos se estreitaram. Abra o canal. A exibição holográfica mudou e, pela primeira vez na história galáctica, um rosto humano apareceu diante do Conselho Galáctico. Ela era jovem para os padrões humanos, talvez com cerca de 30 anos, com pele escura, olhos penetrantes e uma expressão que sugeria que ela sabia exatamente o quão impossível aquele momento deveria ser. Ela usava um uniforme azul profundo e prateado e, atrás dela, a ponte de seu navio zumbia com silenciosa eficiência. Saudações, disse ela, com a voz firme e clara. Sou o almirante Keisha Konko, representando o United Arf Collective. Viemos em paz, buscando reconhecimento formal e adesão ao Conselho Galáctico. Outro silêncio. Mas desta vez. Foi a embaixadora Silite da Ordem Contemplativa quem finalmente falou, sua voz telepática ressoando em todas as mentes presentes. Oh! O almirante Akonko sorriu, uma pequena expressão de conhecimento que causou um arrepio na câmara. Estamos ouvindo, ela disse simplesmente, há muito tempo. Você nos marcou como despreparados, divididos, perigosos. Você não estava errado. Mas você cometeu um erro de cálculo. Ela se inclinou ligeiramente para frente e seus olhos pareciam olhar diretamente para cada membro do conselho ao mesmo tempo. Você presumiu que esperaríamos por sua permissão. O alto árbitro Kilban sentiu algo que não experimentava há séculos, incerteza. O arquivo da Terra foi atualizado há apenas alguns meses. Propulsão primitiva, capacidade limitada de voos espaciais, fragmentação política. E, no entanto, aqui estavam eles, unificados, avançados e esperando nos portões da civilização galáctica com a confiança de iguais. Expliquem-se, exigiu Kilban. Como você alcançou esse nível de tecnologia? Quem compartilhou com você? Ninguém, respondeu Akonko. Nós mesmos construímos. Impossível. Sua espécie carece do necessário. Aprendemos, ela interrompeu e agora havia aço em sua voz. Ouvimos suas transmissões. Estudamos sua física. Unificamos o nosso mundo não porque fosse fácil, mas porque a alternativa era a extinção. E quando estávamos prontos, não perguntamos se poderíamos nos juntar a vocês. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se acalmar. Nós simplesmente viemos. A Câmara entrou em erupção. O debate que abalou as estrelas. O Conselho Galáctico resistiu a guerras, desastres cósmicos e ao colapso de sistemas estelares inteiros. Mas nunca havia enfrentado nada parecido com isso. Uma espécie que se recusava a seguir regras que ninguém se preocupou em anotar. Durante 3 horas, a Câmara mergulhou no caos. A delegação VL-3 defendeu a quarentena imediata. Eles são imprevisíveis, seu porta-voz borbulhava nos campos de tradução. Uma espécie que avança tão rapidamente é inerentemente instável. Não podemos permitir-lhes acesso às nossas redes, aos nossos mundos, ao nosso conhecimento. A história ensina-nos que as civilizações em rápido crescimento brilham mais intensamente antes de entrarem em colapso. O Cortex Dominion assumiu uma postura mais dura. A carapaça do embaixador Hetter brilhava sob a luz da câmara enquanto ele falava, sua voz ressoando com uma raiva mal controlada. Isto não é mero avanço. Isso é espionagem. Eles admitiram ter ouvido as nossas transmissões, roubado os nossos dados científicos, feito engenharia reversa da nossa tecnologia. Eles violaram todos os princípios do desenvolvimento ético. Deveríamos tratá-los como são, ladrões infiltrados. Mas nem todos concordaram. A conselheira Mira da comunidade de Lysin, uma espécie conhecida pela sua abordagem filosófica aos assuntos galácticos, ergueu a mão. Delicada. Sua voz era suave, mas cortava o barulho como uma lâmina. Ou talvez sejam exatamente o que afirmamos valorizar, sobreviventes, aprendizes, inovadores.
É roubo ouvir sinais que transmitimos livremente para o espaço? É um crime ser inteligente o suficiente para compreender o que presumimos que só nós poderíamos compreender? É um crime mentir, Heather retrucou. Eles ocultaram seu progresso. Eles nos observaram observá-los e nos deixaram acreditar que eram inofensivos. Isso é engano. Isso, rebateu Mira, é estratégia. O alto árbitro Kilber ergueu seus apêndices primários e a Câmara ficou em silêncio. Sua espécie liderou o conselho de cerca de 50.000 anos, e suas palavras ainda carregavam o peso dos épicos. Almirante Aconco, disse ele, sua voz era medida pelo frio. Você está diante da instituição mais antiga da galáxia conhecida. Guiamos milhares de espécies das trevas para a iluminação. Evitamos guerras, intermediamos a paz e mantivemos a ordem em 10.000 sistemas estelares. Você chega aqui com uma frota, sem avisar e sem ser convidado, e exige reconhecimento como nossos iguais. O que faz você acreditar que conquistou esse direito? A imagem holográfica de Aconco permaneceu perfeitamente imóvel. Atrás dela, a ponte de comando de seu navio continuava operando silenciosamente. Membros da tripulação movendo-se com eficiência praticada, telas exibindo dados que sensores do Conselho não puderam deixar de notar que estavam criptografados além de sua capacidade de decifrar. Ela respirou fundo e, quando falou, suas palavras carregaram o peso de um mundo inteiro. Por que fizemos o que você achava impossível? Disse ela. E fizemos isso sozinhos. A Câmara agitou-se, mas Aconco continuou, com a voz cada vez mais forte. Quer saber como chegamos aqui? Multar. Eu vou te contar. Há 73 anos, detectamos a sua primeira transmissão. Era um simples farol de navegação de um comboio de mineração VAL-3. Para você, era um ruído de fundo. Para nós, foi a prova de que não estávamos sozinhos. Ela gesticulou e, com sua permissão, os sistemas do Conselho exibiram uma linha do tempo. A história da Terra comprimida em um fluxo visual. Poderíamos ter nos anunciado imediatamente. Enviou um sinal desesperado implorando por contato. Mas não o fizemos. Porque estávamos observando a nossa própria história e sabíamos o que aconteceu com as civilizações que se revelaram cedo demais. Os conquistadores e os conquistados. Os colonizadores e os colonizados. Desempenhamos os dois papéis vezes suficientes para saber como a história termina. A linha do tempo mudou, mostrando um planeta mudando lentamente. Cidades se espalhando. Luzes se conectando. Fronteiras desaparecendo. Então, em vez disso, nos unificamos. Não durante a guerra, tentamos isso o suficiente para saber que não funcionou. Por necessidade. Através da compreensão partilhada de que se não nos uníssemos, alguém aqui poderia decidir o nosso destino por nós. A conselheira Mira se inclinou para a frente, com expressão atenta. Você nos temia. Temíamos o desconhecido, corrigiu Acanvo. E nos preparamos para isso. Pegamos sua física e a tornamos nossa. Estudamos suas transmissões e aprendemos seus idiomas. Construímos as nossas naves em silêncio, nos espaços escuros do nosso próprio sistema solar, onde os vossos sensores não conseguiam ver. E sim, vimos você nos observar e deixamos você acreditar que ainda estávamos brigando com crianças brincando com foguetes químicos. Decepção, Het disse novamente com a voz dura. Sobrevivência, Acanvo respondeu. Você teve 300 milhões de anos para aperfeiçoar sua sociedade. Tínhamos 3 gerações para recuperar o atraso. Vocês nos perdoarão se não anunciássemos cada avanço para um público que já decidiu que não estávamos prontos. A expressão do alto árbitro Kilban era ilegível. E agora você acredita que está pronto? O sorriso de Acanvo voltou, mas desta vez não havia calor nele. Estamos aqui, não estamos? O silêncio que se seguiu foi diferente de antes. Não foi mais um choque. Foi cálculo. Todas as espécies naquela câmara faziam as mesmas contas, executando os mesmos cenários. Se a humanidade tivesse avançado tão longe, tão rápido, enquanto estava sob observação, do que mais seria capaz? Que outras surpresas aguardavam aquela frota de 300 navios?
Foi a embaixadora Silite quem quebrou o silêncio, com sua voz telepática gentil, mas sondadora. Você fala de almirante de sobrevivência. Mas a sobrevivência por si só não lhe garante o direito de estar entre nós. O que você oferece à galáxia? O que torna a humanidade digna deste conselho? A Canvo se endireitou e pela primeira vez algo mudou em sua expressão. O aço permaneceu, mas por baixo dele surgiu algo mais, algo que quase parecia esperança. Oferecemos o que sempre oferecemos, ela disse calmamente. Adaptabilidade. Resiliência. A recusa em aceitar que tudo é impossível. Ela gesticulou novamente e a exibição holográfica mudou. Imagens apareceram, cidades humanas prosperando em verde N. Estações orbitais enormes e elegantes. Navios em construção, elegantes e poderosos. Mas também hospitais, escolas, monumentos à paz. Arquivos preservando 1000 idiomas. Jardins cultivando alimentos para bilhões. Não somos perfeitos, continuou a Canvo. Mal passamos um século da nossa última guerra global. Ainda discutimos, ainda discordamos, ainda lutamos para nos entender. Mas aprendemos algo que vocês parecem ter esquecido nos seus 300 milhões de anos de progresso lento e cuidadoso. Ela olhou diretamente para Kilban. Aprendemos que o universo não espera que você esteja pronto. Não importa se você é digno. Ela simplesmente existe, vasta, perigosa e bela, e seguirá em frente, quer você faça parte dela ou não. A Canvo deu um passo à frente, embora fosse apenas uma projeção holográfica. Todos os seres na Câmara sentiram o peso de sua presença. Você pode nos colocar em quarentena. Você pode nos recusar. Você pode tentar nos forçar a voltar para o nosso canto do espaço e fingir que esperaremos silenciosamente mais 500 anos pela sua aprovação. Os olhos dela brilharam. Mas nós dois sabemos que isso não vai acontecer. Não viemos aqui para pedir permissão. Viemos aqui para mostrar que a galáxia mudou. A questão não é se a humanidade está pronta para o conselho. Ela fez uma pausa deixando as palavras pairarem no ar. A questão é se o conselho está pronto para a humanidade. O alto árbitro Kilbo olhou para o almirante humano por um longo momento. Atrás dele, 47 espécies esperavam pela sua resposta. Os seus pensamentos eram uma tempestade de medo, curiosidade, raiva e, para alguns, algo que poderia ter sido respeito. Finalmente ele falou. Nós deliberaremos. Sua frota permanecerá no perímetro. Não avance. Não recue. Simplesmente espere. A Concu inclinou a cabeça. Estamos esperando há 73 anos pelo alto árbitro. Podemos esperar mais um pouco. A transmissão terminou. E no silêncio que se seguiu, o Conselho Galáctico iniciou o debate mais importante da sua história, não sobre se deveria aceitar a humanidade, mas sobre o que significava o facto de já não terem o poder de recusar. O universo muda de rumo. A deliberação durou 6 dias. Na longa história do Conselho Galáctico, as decisões levaram décadas, às vezes séculos, para chegar a um consenso. As guerras foram evitadas através da paciência. Os tratados foram elaborados com cuidado meticuloso. O Conselho orgulhava-se da sua consideração, da ponderação ponderada de cada ângulo, de cada consequência, de cada ondulação que pudesse espalhar-se pela estrutura da civilização. 6 dias foi um piscar de olhos. Também foi uma eternidade. Fora da Câmara do Conselho, a frota humana manteve a sua posição com uma precisão enervante. Nenhum único navio ficou à deriva. Nenhuma única assinatura energética flutuou. A formação manteve-se tão perfeitamente no 6º dia como no primeiro dia, e essa disciplina, esse controle, enviou uma mensagem mais alta do que qualquer arma poderia. Estes não eram navios desesperados de uma espécie que esperava aceitação. Eram navios de uma espécie que já havia decidido pertencer. Dentro da Câmara o debate se alastrou como uma tempestade. São uma ameaça, insistiu o general Carvos da hegemonia Shin, uma potência militar que manteve o domínio sobre 3 braços espirais durante milênios. Não porque sejam agressivos, mas porque são imprevisíveis. Cada modelo que temos, cada simulação, cada precedente histórico,
Tudo isso diz que uma espécie que avança tão rapidamente entrará em colapso ou conquistará. Não existe meio termo. Seus modelos, respondeu o conselheiro Muir calmamente, foram construídos em espécies que avançavam lentamente. Você está tentando medir uma supernova com ferramentas projetadas para velas. Então o que você sugere? Carvos exigiu. Nós simplesmente os aceitamos? Permitir-lhes acesso total às nossas redes, à nossa tecnologia, aos nossos mundos? O que acontece quando eles aprendem tudo o que sabemos e decidem que não precisam mais de nós? O que acontece, disse uma nova voz, quando eles aprendem tudo o que sabemos e decidem nos ensinar algo novo? O orador era mais velho que o homem dos arquitetos, uma espécie tão antiga que seu mundo natal havia sido consumido por sua estrela. Há 1 milhão de anos. Eles existiam agora como vastas inteligências distribuídas, os seus pensamentos espalhados por redes quânticas abrangendo sistemas estelares inteiros. Quando falavam era raro, e quando falavam o conselho ouvia. Estudei matemática das humanidades, continuou Tianan, a voz deles um coro de harmônicos. Analisei sua arte, sua literatura, sua filosofia. Você sabe o que eu encontrei? A câmara esperou. Caos, disse Tiana. Lindo, terrível e magnífico caos. Eles não pensam em linhas retas. Eles não esperam pela permissão da história, da lógica ou da sabedoria estabelecida. Eles improvisam. Eles combinam ideias que não deveriam funcionar juntas e criam algo totalmente novo. Eles não são como nós e é precisamente por isso que são valiosos. De valor? A ira dos tribunais zombou. Ou perigoso? Ambos, Tiana respondeu simplesmente. Assim como todas as coisas que valem a pena ter. Na ponte do carro-chefe da USC, Prometheus, o almirante Aconco observava a Câmara do Conselho em silêncio. 6 dias de espera. 6 dias sabendo que o destino de toda a sua espécie estava em jogo, decidido por seres que existiram há mais tempo que a civilização humana, que viam toda a história da Terra como uma nota de rodapé nos seus intermináveis arquivos. Almirante, disse sua oficial de comunicações, uma jovem chamada Shen. Estamos recebendo múltiplas transmissões da Terra. A Assembleia quer saber se devemos preparar estratégias alternativas. Aconco sorriu levemente. Diga a eles que esperamos. Essa é a estratégia. E se eles nos recusarem? Eles não vão. Shen hesitou. Como você pode ter certeza? Aconco virou-se para olhar para seu oficial e em seus olhos havia algo que transportou a humanidade das cavernas às estrelas. Não certeza, mas convicção. Porque eles estão com medo, ela disse calmamente. Não das nossas armas ou dos nossos navios. Eles têm medo de que possamos estar certos. Que o seu jeito, lento, cuidadoso, controlado, não é o único. Esses 300 milhões de anos de tradição podem não preparar você para uma espécie que aprendeu a dividir átomos antes de aprender a parar de matar uns aos outros e, de alguma forma, sobreviver de qualquer maneira. Ela voltou para a tela de visualização. Eles nos aceitarão. Não porque eles querem. Porque eles precisam. Porque a alternativa é admitir que o universo é maior e mais estranho do que eles estão dispostos a acreditar. Dentro da Câmara do Conselho, o alto árbitro Kilban pediu silêncio. O debate voltou a si mesmo uma dúzia de vezes. Argumentos repetidos. As posições endureceram. Mas por trás de tudo isso, uma única verdade emergiu, cristalizada ao longo de dias de discussão em algo que ninguém poderia ignorar. A humanidade não estava indo embora. Temos uma escolha a fazer, disse Kilban, sua voz carregando o peso de seu cargo. Não sobre se a humanidade merece estar aqui, eles deixaram esse ponto suficientemente claro. Nossa escolha é mais simples e muito mais significativa. Ele olhou ao redor da Câmara, encontrando os olhos, ou órgãos sensoriais equivalentes, de cada delegação. Evoluímos ou calcificamos? Continuamos a ser um conselho que guia a galáxia para frente ou tornamo-nos um museu, preservando o passado enquanto o futuro avança sem nós? A voz telepática do embaixador Silitus sussurrou em todas as mentes. Você acredita que aceitá-los nos mudará? Acredito, respondeu Kilban, que eles já nos mudaram.
No momento em que chegaram, no momento em que provaram que as nossas suposições sobre o ritmo da civilização estavam erradas, nós mudamos. A questão é se reconhecemos essa mudança ou se passaremos os próximos 1000 anos fingindo que ela não aconteceu. Ele se endireitou e quando falou novamente sua voz continha a autoridade de 300 milhões de anos de história. Eu peço uma votação. Todos a favor de conceder à humanidade um estatuto provisório de membro do Conselho Galáctico, com todos os direitos e responsabilidades indicados agora. A Câmara encheu-se de luz. Não por unanimidade, a delegação do tribunal permaneceu obscura, tal como vários outros. Mas a maioria resplandeceu com assentimento, espécies após espécies reconhecendo aquilo a que resistiram durante 6 dias. O universo havia mudado. E o conselho iria vamos com isso. Quando o almirante Aconco recebeu a transmissão, ela não comemorou. Ela não torceu. Ela simplesmente assentiu como se confirmasse algo que sempre soube. Comunicações, ela disse calmamente. Sinalize a frota. Abandone a configuração diplomática e envie uma mensagem para a Terra. O que deveria dizer, almirante? Aconco sorriu, um sorriso verdadeiro, desta vez caloroso e genuíno. Diga a eles que estamos voltando para casa. E não vamos voltar sozinhos. Aplug, 1 ano depois. A Câmara do Conselho havia mudado. Uma nova alcova foi acrescentada, esculpida no mesmo espaço-tempo cristalizado que o resto, mas de alguma forma diferente. Mais jovem, mais perspicaz, ainda se adaptando ao seu lugar. Lá dentro estava sentado o embaixador James Morrison, da Terra, um ex-físico que passou sua carreira procurando sinais vindos de estrelas e nunca imaginou que ele próprio os responderia. A sessão de hoje foi rotineira. Uma disputa comercial entre o Vel 3 e o Leasing. Recursos, territórios, as complexidades habituais. Mas Morrison percebeu algo à medida que o debate se desenrolava. Os argumentos eram mais nítidos agora. Mais criativo. Espécies que tinham confiado em precedentes antigos durante milênios estavam subitamente a propor novas soluções, abordagens não convencionais, ideias que teriam sido rejeitadas como imprudentes há 1 ano. A conselheira Mira chamou sua atenção e enviou uma mensagem telepática privada. A sua espécie deixou-nos desconfortáveis, embaixador Morrison. Ele enviou de volta um pensamento, sem saber se estava fazendo isso corretamente. Peço desculpas. Não. Sua voz mental continha algo que poderia ser divertido. O conforto é inimigo do crescimento. Havíamos esquecido disso. Você nos lembrou. Morrison sorriu. Porque esse foi o segredo que a humanidade trouxe para as estrelas. Não tecnologia superior, poder militar ou astúcia diplomática. Eles trouxeram a ideia simples e revolucionária de que o universo não exige que você esteja pronto. Só exigia que você tentasse. Do outro lado da galáxia, numa pequena estação de monitorização que orbita uma estrela normal, um jovem técnico do quarto notou algo invulgar nos bloqueios dos sensores. Outro mundo. Outra espécie. A era industrial inicial mal desenvolvia tecnologia de rádio. De acordo com todos os modelos, eles teriam pelo menos 1000 anos antes de estarem prontos para o contato. O técnico se preparou para arquivar o relatório padrão, catalogar e observar. Mantém os protocolos de quarentena. Então ela hesitou. Ela pensou nos humanos, na sua frota impossível, no almirante que esteve perante o conselho e se recusou a pedir desculpas por ser audacioso. E pela primeira vez em sua carreira ela adicionou uma nota ao arquivo. Recomendo observação acelerada. Esta espécie mostra sinais de rápida adaptação. Os prazos tradicionais podem não se aplicar. Ela enviou o relatório e voltou às suas funções, sem saber que acabará de mudar o curso da história galáctica. Porque o dia em que a Terra chegou não foi apenas o dia em que a humanidade se juntou ao Conselho. Foi o dia em que a galáxia lembrou que o futuro não pertence àqueles que esperam por permissão, mas àqueles que são corajosos o suficiente para alcançá-la.